Você já sentiu que há algo em você que nunca foi permitido florescer? E se a imagem que você tem de si mesmo fosse, na verdade, um reflexo do que esperam e não do que você é? E se a sua personalidade fosse apenas uma adaptação às feridas que o mundo lhe infligiu? Até você se tornar consciente do que está no inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Carl Jung. Vivemos dentro de um teatro psíquico onde, desde a infância, nos dão um papel que nunca escolhemos. Esperam que sejamos lógicos, mas somos sensíveis. Que sejamos sociáveis, mas ansiamos pelo silêncio. Que sejamos práticos, mas nascemos para sonhar. Cada desvio dessas expectativas é tratado como um erro, uma falha de caráter. Aos poucos, aprendemos a mascarar o que somos com aquilo que nos torna mais aceitos e mais perdidos. Esse vídeo não é sobre te encaixar em mais uma categoria, é sobre desenterrar aquilo que você escondeu de si mesmo por tanto tempo. Jung não queria que nos contentássemos com rótulos, ele queria que nos olhássemos no espelho da alma e não desviássemos o olhar. Os 4 tipos de personalidade que ele propôs não são caixas fechadas, mas mapas para o que está fragmentado dentro de nós. Eles revelam não apenas a forma como pensamos ou sentimos, mas também aquilo que evitamos, tememos, negamos e que por isso nos controla. Esse vídeo é um convite à ruptura, uma viagem pelos abismos do seu próprio ser, onde não há atalhos nem promessas fáceis. Você pode sair dele com mais dúvidas do que certezas, e isso é bom. Significa que alguma máscara começou a cair. Se você ainda tem coragem para continuar, vamos atravessar juntos esse espelho. Desde o seu primeiro choro, algo já estava em movimento. A construção de uma personalidade que não era inteiramente sua. O choro que incomodava, o silêncio que agradava, o comportamento que era elogiado, o impulso que foi punido. Tudo isso foi moldando você, não a partir da sua essência, mas a partir do que o mundo esperava de você. Jung não via a personalidade como algo que nascia pronto, mas como uma estrutura viva, fluida, que se forma no embate entre o que somos e o que o mundo exige que sejamos. Ele dizia: a maior tragédia é viver uma vida adaptada aos outros sem jamais descobrir quem realmente somos. A verdade incômoda é essa: a maioria das pessoas jamais entra em contato com seu verdadeiro tipo psicológico. Crescem ouvindo que ser racional é melhor que ser emocional, que viver com os pés no chão é sinal de maturidade, que quem sonha demais precisa voltar para a realidade. Isso não é formação, é condicionamento. Um processo contínuo de poda interior, onde aquilo que não se encaixa é cortado, silenciado, escondido. Talvez você tenha sido uma criança sonhadora, mas foi forçada a pensar com lógica. Talvez tenha sido alguém sensível, mas aprendeu que homem de verdade não chora, ou que mulher forte não se abala. Aos poucos, esses fragmentos de si mesmo foram sendo enterrados no inconsciente, como partes indesejadas da sua psique. Mas elas não morreram. Estão lá, esperando, agindo nas entrelinhas dos seus comportamentos, nos seus bloqueios, nos seus relacionamentos que não fluem, na sua sensação constante de estar vivendo uma vida meio errada, mesmo quando tudo parece certo. E aqui está o ponto mais cruel. Quanto mais você se adapta à imagem esperada de você, mais se distancia do que realmente o faria se sentir vivo. Jung chamava isso de persona, a máscara social que usamos para nos mover no mundo. Necessária sim, mas perigosa quando confundida com nossa identidade real. Aquilo que você nega, o inconsciente transforma em destino. Essa frase deveria nos arrepiar, porque ela denuncia o quanto das nossas escolhas pode não ser escolha nenhuma, apenas o reflexo de uma fuga do que somos. Se você sente que está vivendo uma vida que não é sua, talvez esteja. Se você se sente constantemente esgotado, talvez esteja lutando contra a sua natureza. Mas o mais difícil não é perceber que foi moldado, é aceitar que agora, adulto, pode começar a desfazer esse molde,
que pode sair da prisão confortável da expectativa e tocar, ainda que com medo, no que existe sob ela. Você está disposto a descobrir o que há por trás da máscara? Você já se sentiu exausto depois de estar entre pessoas, mesmo sem ter feito nada cansativo? Ou, ao contrário, já sentiu que o silêncio de um dia inteiro sozinho era sufocante, como se sua alma estivesse murchando? Pois é, talvez o que você sempre chamou de timidez ou ser sociável não seja exatamente o que você pensa. Carl Jung foi o primeiro a tratar introversão e extroversão não como traços de comportamento, mas como atitudes psíquicas. Para ele não tem a ver com o quanto você fala, mas para onde vai a sua energia psíquica. O introvertido se volta para dentro, ele mergulha em pensamentos, lembranças, ideias, recarrega na solidão, e mesmo que pareça quieto por fora, há uma tempestade acontecendo ali dentro. Já o extrovertido se volta para fora. Sua energia circula pelo mundo, pelas pessoas, pelas situações. Ele sente-se mais vivo quando há troca, movimento, estímulo, mas aqui está a pegadinha. Você não é só um ou outro. Você tem uma predominância, um centro de gravidade psíquico, mas também carrega dentro de si o oposto, agindo em silêncio. E muitas vezes é esse oposto reprimido que grita nos momentos de colapso. Um extrovertido que nunca aprende a olhar para dentro vive na superfície da própria alma. Um introvertido que nunca encara o mundo externo pode afogar-se em suas próprias profundezas. Imagine uma ponte entre dois mundos, o interno e o externo. Se você só pisa de um lado, a outra margem apodrece, e com ela apodrece uma parte de você. Jung dizia que nossa tendência natural precisa ser equilibrada com esforço consciente. O introvertido precisa aprender a se expressar no mundo, ou será escravo do isolamento. O extrovertido precisa aprender a se recolher, ou será refém da distração constante. E é aqui que a confusão moderna se instala. Hoje, se você diz que é introvertido, já te imaginam como alguém antissocial, inseguro, estranho. E se é extrovertido, logo assumem que você é barulhento, superficial, raso, estereótipos grotescos que escondem o que há de mais complexo em nós. Essa distorção cultural nos força a negar nossa natureza. Um introvertido se sente pressionado a parecer mais interessante. Um extrovertido é cobrado a ficar mais tranquilo. E no fim, ninguém está onde deveria estar, nem dentro de si mesmo. Mas aqui está uma verdade desconfortável. Você pode ter vivido boa parte da vida tentando ser alguém que não é, apenas para atender a uma narrativa que não foi escrita por você. Então olhe para si com mais honestidade. Não pense no que os outros dizem que você é. Pergunte-se, onde minha alma repousa? No silêncio ou no ruído? E, mais importante ainda, eu tenho fugido da outra margem? Porque a verdadeira transformação começa quando você não apenas reconhece sua atitude predominante, mas também decide atravessar a ponte e integrar aquilo que sempre evitou. Imagine que sua mente é uma casa com 4 quartos. Desde cedo você aprendeu a viver confortavelmente em apenas um deles, o mais iluminado, o mais aceito, o que recebe visitas, mas os outros 3, você quase nunca abre a porta. Talvez por medo, talvez porque ninguém te ensinou que eles estavam ali. Jung acreditava que toda psique opera com 4 funções principais para interpretar a realidade: pensamento, sentimento, sensação e intuição. E cada um de nós tem uma função dominante, aquela que guia nossa maneira de perceber, decidir, existir, mas isso é apenas o começo da jornada. O pensamento é frio, racional, objetivo. Ele busca o que é lógico, o que funciona, o que faz sentido. Pessoas com essa função dominante são estruturadas, organizadas, analíticas, veem o mundo como um problema a ser resolvido. Mas quando a emoção entra em cena, elas travam, como se não houvesse algoritmo que desse conta do caos humano. O sentimento é quente, subjetivo, moral. Não se baseia em fatos, mas em valores, empatia, conexão. Quem opera por essa via sente o ambiente com o corpo inteiro.
É o tipo de pessoa que percebe a dor antes mesmo que alguém a verbalize, mas esse dom pode ser um fardo quando expostas a ambientes frios e lógicos demais. Essas pessoas sentem como se estivessem respirando debaixo d'água. A sensação é concreta, imediata, tátil. Ela se ancora no presente, nos dados dos 5 sentidos. Pessoas sensoriais confiam no que podem ver, tocar, cheirar. São práticas, metódicas, realistas, mas podem se tornar prisioneiras do agora, incapazes de vislumbrar o que ainda não é. A intuição é abstrata, simbólica, voltada para o invisível. Ela não vê o que está na superfície. Ela fareja o que está por trás. Intuitivos vivem em constante estado de premonição, como se suas ideias estivessem sempre um passo à frente da realidade. Mas esse dom também os afasta, muitas vezes têm dificuldade em concretizar, em explicar o que pressentem. Vivem num futuro que ainda não chegou. Cada uma dessas funções pode se manifestar em 2 atitudes, extrovertida ou introvertida. Isso gera 8 formas fundamentais de experimentar o mundo, 8 configurações possíveis da alma. Uma pessoa pode ser um pensador introvertido, mergulhado na análise interna, ou um pensador extrovertido que aplica lógica no mundo exterior. Pode ser uma sensitiva extrovertida, voltada à ação, ou uma intuitiva introvertida, captando significados ocultos no silêncio. Mas aqui está a grande revelação. Você não é apenas sua função dominante. Sua mente funciona como uma orquestra, mas quase sempre é um só instrumento que toca mais alto. O resto está lá, mais abafado, esquecido, enfraquecido, e o preço disso é o desequilíbrio. Uma pessoa dominada pelo pensamento, por exemplo, pode desprezar o sentimento, e com isso perder a capacidade de se conectar. Um intuitivo pode viver à deriva, criando teorias brilhantes, mas incapaz de pagar as contas. Um sensitivo pode ser tão preso ao cotidiano que nunca questiona sua própria existência. E mais, o que você ignora dentro de si não desaparece, apenas se esconde. E quanto mais você foge do quarto escuro da sua psique, mais ele se transforma numa prisão invisível. Jung acreditava que a função inferior, aquela que mais reprimimos, é também o caminho para a nossa integração. É nesse quarto escuro que mora a chave. Mas para alcançá-la, você precisa ter coragem de entrar onde mais teme, de ouvir a parte de você que passou a vida inteira silenciada. Talvez seja o momento de parar de se perguntar quem sou eu e começar a se perguntar quem eu abandonei para ser quem sou. Existe uma parte sua que você aprendeu a esconder. Ela se revela em reações impulsivas, em julgamentos cruéis, em sentimentos que você não sabe explicar. Ela aparece nas pessoas que você detesta sem razão, nas situações que mais te tiram do controle, nas atitudes que você condena nos outros, mas que, no fundo, são reflexos do que você tenta negar em si mesmo. Carl Jung chamou isso de sombra, o lado oculto da psique, feito de tudo aquilo que você foi condicionado a reprimir. Sua raiva, sua vaidade, seu medo de ser vulnerável, sua vontade de controlar, mas também sua sensibilidade sufocada, sua coragem encoberta pela culpa, sua intuição desacreditada, sua luz escondida por vergonha. A sombra não é o mal em você, é o que você não olhou com honestidade. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela te domina. Jung dizia: a integração da sombra é o mais difícil de todos os trabalhos do autoconhecimento. Ele exige coragem para confrontar a si mesmo em sua forma mais crua. A função inferior, aquela que você rejeita, que parece fraca ou desconfortável, mora no mesmo porão da sombra, e é nela que reside seu maior potencial de crescimento, porque é ali que a alma se equilibra. Você é um pensador lógico? Então talvez precise aprender a se deixar afetar pelo que sente. Você vive no mundo dos sentidos? Talvez precise cultivar o invisível. Você ama o que é prático? Talvez precise se perder um pouco para se encontrar. Mas integrar a sombra é mais do que um exercício psicológico. É um processo existencial. É sair da zona confortável da persona, a máscara,
e entrar em contato com o que foi distorcido, ferido, esquecido. É se tornar inteiro. E ser inteiro não é ser perfeito, é ser contraditório, é ser paradoxal, é saber quando ser firme e quando ser maleável, quando agir e quando sentir, quando calar e quando explodir. A sociedade não quer que você seja inteiro, ela quer que você seja previsível, funcional, ajustado, mas Jung propunha algo mais profundo, individuação, o processo de tornar-se verdadeiramente você, não o você idealizado, nem o você que agrada a todos, mas o ser que se sustenta por dentro, mesmo quando o mundo desaba por fora. Você já sentiu um vazio mesmo quando tudo está certo? Esse vazio é a distância entre o que você vive e o que você é. Integrar sua sombra é doloroso, é admitir que você não é apenas o que mostra no espelho, é perceber que há partes suas que choram no escuro, esperando que um dia você volte para buscá-las, mas também é libertador, porque quanto mais você aceita quem é, com suas falhas, suas contradições, sua complexidade, mais você se aproxima da liberdade psíquica. Você não é um tipo, você é um processo. E esse processo só termina quando você tiver coragem de olhar para o que mais evita e dizer: isso também sou eu. Como disse Jung, o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E esse privilégio está esperando por você. Você chegou até aqui. Isso já diz muito, porque este não é um vídeo fácil nem confortável. É um espelho. E espelhos, quando mostram o que evitamos, podem doer mais do que qualquer verdade externa. Ao longo dessa jornada, falamos sobre máscaras que usamos, sobre vozes internas silenciadas e sobre quartos fechados dentro da alma. Você viu que não é apenas um tipo de personalidade, mas um campo de batalha psíquico entre o que é aceito e o que foi banido. Percebeu que a função que domina sua mente é apenas uma parte do todo, e que as partes que você evita talvez sejam as que mais precisam de você agora. Entendeu que autoconhecimento não é sobre se encaixar, mas sobre se integrar. Não se trata de buscar respostas fáceis, mas de aprender a caminhar com as perguntas certas. E uma delas ecoa desde o início. Quem você teria se tornado se o mundo não tivesse dito quem você deveria ser? Esse vídeo não é um fim. É o início de uma desconstrução lenta, íntima e necessária. Você pode recuar agora e continuar vivendo de forma automática, ou pode escolher, finalmente, se aproximar do que pulsa por trás da sua persona. O que você vai fazer com tudo isso é uma decisão só sua. Eu lembro de um dia específico da minha adolescência. Devia ter uns 16 anos. Era tarde da noite e eu estava sozinho no quarto, depois de mais uma discussão em casa. Eu era um garoto introspectivo, cheio de perguntas, mas vivia cercado de gente prática, direta, que me dizia o tempo todo: você pensa demais. Naquela noite eu me olhei no espelho e pensei: talvez eu realmente tenha algo errado. Demorei anos, e muitos livros de Jung, Nietzsche e Dostoiévski, para perceber que o que havia de errado em mim era justamente a parte que o mundo tentava calar. Então, se você se sentiu estranho a vida toda, se você já tentou ser algo que não era, se você está cansado de fingir sanidade para se encaixar, saiba que esse canal é para você. Aqui a gente não quer fórmulas, a gente quer verdade, mesmo que doa. Obrigado por confiar seu tempo e sua alma nesse mergulho comigo. De verdade. Agora que você foi desvendado por Jung e provavelmente está repensando a sua existência inteira, você poderia fazer algo absolutamente revolucionário, clicar em curtir. Sério, ajuda esse canal a não ser soterrado pelos algoritmos que só promovem vídeos de gente gritando e apontando setas vermelhas. Se quiser continuar essa jornada, se inscreve. Aqui a gente fala com quem já cansou de conteúdo superficial e prefere conversas que parecem confissões de madrugada. E comenta aqui embaixo, qual função você acha que te domina? E qual parte sua ainda está trancada no porão?